Eu sou o professor Edgar e vamos a mais um encontro. Dessa vez, nós vamos trabalhar com a operação de multiplicação no conjunto dos números naturais. Vamos ver a sua definição e depois vamos ver mais 3 ideias sobre multiplicação que aparecem nos problemas matemáticos. De início, vamos para a definição. É a operação que tem por fim, a partir de 2 números naturais, repetir um deles como parcela tantas vezes quantas forem as unidades do outro. Vamos ver no exemplo. Se eu tenho 2 números, 2 e 5, vou interligá-los com esse sinal, que na multiplicação representa o vezes. Então eu tenho aqui 2 vezes 5. Pela definição, é o 2 repetido em parcelas 5 vezes. Ou seja, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. 5 parcelas do número 2. Lá. 5 parcelas. Ou 2 vezes o 5 pode ser 2 parcelas do 5. Essa é a ideia da multiplicação. Basicamente, a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. 2 vezes 5, a gente pode ver aqui, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Ou 5 mais 5, 10. Eu tenho que o 2 e o 5 são chamados de fatores. Fatores. São chamados de fatores. Só que eu tenho aqui o primeiro fator também pode ser designado como multiplicando. O segundo fator pode ser chamado também de multiplicador. E o resultado de uma multiplicação será chamado de produto. Então o 10 aqui é chamado de produto. Essas são as relações, as nomenclaturas que nós temos para cada elemento da multiplicação. E a sua definição está aqui. Vamos para as propriedades. Primeira propriedade, comutativa. A gente já viu essa palavra na adição. Diz o seguinte: 2 vezes 10, a gente tem como produto 20. Se eu trocar a ordem dos fatores, o que acontece? 10 vezes 2 também dá 20. Então, a propriedade comutativa também funciona na multiplicação. Se eu trocar a ordem dos fatores, o produto não se altera.
ele permanece o mesmo. Associativo. Mais de dois números. Então, vou colocar aqui 5 vezes 2 vezes 4. Vamos multiplicar. Estou começando a multiplicar o primeiro fator com o segundo fator. Então, isso daqui vai dar 10. 10 vezes 4, resultado 40. Se eu associar de forma diferente, assim, 5 vezes 2 vezes 4. Agora eu vou multiplicar o segundo com o terceiro fator e o produto entre eles vou multiplicar com o primeiro. Então vai ficar 5 vezes 2 vezes 4, 8. 5 vezes 8, 40. O resultado permaneceu o mesmo. Então, na associativa também vale. Se podemos associar de formas diferentes essa multiplicação e obteremos o mesmo resultado. Então, a associativa também vale na operação de multiplicação. Quem seria o elemento neutro? A gente já viu na adição que o elemento neutro ele não altera o outro número quando eu faço a operação. Nesse caso, se eu fizer 1 vezes 25, olha lá, 1 vezes 25, o resultado é o fator 25. 34 vezes 1, o resultado é o fator 34. Então, o que nós temos aqui? Que o elemento neutro na multiplicação é o número natural 1. O elemento neutro é o 1. Diferente da adição, que o elemento neutro é o 0. Então tem que tomar cuidado. Na adição, o elemento neutro é o 0. Ele não altera o valor da outra parcela. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Ele não altera o valor do outro fator, como nós vimos aqui. Então, só voltando aqui, comutativo, a ordem 2 fatores não altera o produto. E nesse daqui, podemos associar de formas diferentes e obteremos o mesmo resultado. Na multiplicação, existe mais uma propriedade, que é chamada de distributiva. Distributivo. Ou seja, tenho distributiva em relação à adição. Então, eu vou ter um fator multiplicando uma soma dentro do parênteses. 4 mais 3. O que a distributiva diz? Eu posso distribuir o 5 pelas parcelas que estão dentro do parênteses. E isso resultaria
nessa conta. 5 vezes o 4 vou usar o x. Somado com 5 vezes o 3. Se a gente resolver cada lado dessa igualdade, o resultado será o mesmo. Observe. Aqui eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, 4 mais 3, 7. E 5 vezes 7, eu tenho como resultado 35. Lá, aquela expressão do outro lado, eu vou resolver primeiro a multiplicação. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. Depois a soma. 20 mais 15 dá 35. Então a distributiva vale. Se eu distribuir o fator para cada parcela que está dentro do parênteses, eu formo uma nova expressão e essa expressão tem o mesmo resultado que a inicial, como nós vimos aqui. Também tem a distributiva em relação à subtração. Agora, dentro do parênteses, é uma subtração. Então, de novo, o mesmo exemplo, só vou mudar o sinal aqui dentro. 5 vezes 4 menos 3. Então, vale a distributiva. Vou distribuir o fator 5 com 4 e o fator 5 com 3. Ficaria a expressão dessa forma. 5 vezes 4 menos, agora é o sinal de menos, 5 vezes 3. E aí, vamos observar que vai dar o mesmo resultado. Aqui eu resolvo o que está dentro do parênteses primeiro, vai dar 1. E 5 vezes 1, a gente viu que é 5. O 1 é elemento neutro. Lá, 5 vezes 4, 20, menos 5 vezes 3, 15. Lembrando que lá eu faço primeiro as multiplicações. Agora, 20 menos 15 também dá 5. Logo, o resultado daquela expressão é igual ao resultado da primeira. Então, na multiplicação existe a propriedade distributiva, que na adição não tem. Para terminar essa primeira parte, se eu multiplicar um número natural qualquer com outro número natural qualquer, o resultado será um número natural. Ok? Vamos ver algumas ideias sobre multiplicação através de exemplos. Primeira ideia sobre multiplicação e um problema matemático que pode aparecer é a disposição retangular. Observa que nesse quadro eu tenho bolinhas vermelhas, bolas vermelhas. Como obter o total de bolas vermelhas nesse quadro retangular sem contar de uma em uma? Eu posso trabalhar com a ideia da disposição retangular. Se eu observar, na minha horizontal, eu tenho 5 bolas vermelhas.
E nessa disposição horizontal, eu tenho 3 linhas. 3 linhas com 5 bolas vermelhas. Então eu posso fazer essa conta. 3 vezes 5 igual a 15 bolas vermelhas. Mas eu também posso ver de outra forma. Se eu agora observar na vertical. Na vertical, eu tenho 3 bolas. E quantas verticais eu faço? 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora, uma outra forma de disposição retangular, eu tenho 5 verticais com 3 bolas vermelhas em cada vertical. Então, também poderia ser 5 vezes 3, que a gente já viu pela propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, daria também 15 bolas vermelhas. Aqui foi apenas a forma de observação, trabalhando com uma disposição retangular. Então, se eu tenho vários objetos numa mesa, no chão, se eu organizar eles numa forma retangular, basta eu multiplicar o número de objetos na horizontal pelo número de objetos na vertical, que eu consigo encontrar o total de objetos nessa disposição retangular. É uma primeira ideia de multiplicação que nos ajuda muito a resolver alguns problemas que envolvem multiplicação. Uma outra ideia está relacionada ao raciocínio proporcional. Eu fiz um desenho de um garrafão que contém 20 litros de água. Então, cada garrafão da figura contém 20 litros de água. Quantos litros de água teriam 3 garrafões iguais a esse da figura? O raciocínio proporcional trabalha em cima do que foi definido, foi dito no enunciado. Um garrafão (20 litros). O problema pergunta: 3 garrafões. Observe. De 1 para 3 aumentou 3 vezes. 1 vezes 3, 3. Então, de um garrafão, aumentou para 3 garrafões. Então, aumentou 3 vezes a quantidade inicial. Se aumentou 3 vezes a quantidade inicial, o raciocínio proporcional segue. Então, o litro também vai aumentar 3 vezes. Então, minha conta seria 20 vezes 3. O resultado aqui será 60 litros. Eu posso pensar assim para qualquer quantidade, trabalhando com o que foi informado no enunciado e o que ele está perguntando
eu posso aumentar por uma multiplicação. Isso é o raciocínio proporcional. Se uma certa quantidade de objetos aumenta, o que está relacionado a ele também aumenta na mesma proporção. Aí essa palavra proporção, ela vai ser aprofundada lá no estudo de razões e proporções. Mas um problema simples, envolvendo multiplicação, vai envolver o raciocínio proporcional, na maioria das vezes. Essa é a ideia. Raciocínio combinatório. Olha o problema. Em uma lanchonete são oferecidos 4 sabores de suco: laranja, limão, morango e uva. E 3 tipos de sanduíche: natural, queijo e misto. Se Ana escolher um suco e um sanduíche dessa lanchonete, de quantas maneiras diferentes poderá lanchar? Essa ideia de raciocínio combinatório é procurar todas as combinações possíveis que pode ser obtido nesse problema, assim como em outros problemas que também podem aparecer. Vamos lá. Essa ideia pode ser trabalhada com, de início, uma árvore de possibilidades. A gente chama de árvore de possibilidades. Então eu tenho aqui sucos, sanduíche. Sanduíche. Se Ana escolheu o suco de laranja, aqui possibilidades. Se ela escolheu o suco de laranja, pode ir acompanhado de sanduíche natural ou suco de laranja com sanduíche de queijo ou suco de laranja com sanduíche misto. E aí eu tenho a possibilidade laranja e sanduíche natural, laranja e sanduíche de queijo, laranja e sanduíche misto. Mas, se ela, ao invés de escolher o suco de laranja, escolher o suco de limão, então eu tenho agora limão com sanduíche natural, limão ou limão com sanduíche de queijo, ou limão com sanduíche misto. Mas, e se ela escolher o suco de morango? Então eu tenho morango. Aí pode vir com sanduíche natural ou morango com sanduíche de queijo ou morango com sanduíche misto. Mas ela também pode escolher o suco de uva. Então eu tenho uva com sanduíche natural
uva com sanduíche de queijo ou uva com sanduíche misto. E assim, se eu contar, colocando aqui, ó, limão e sanduíche natural, limão e sanduíche de queijo, e limão e sanduíche misto. E sanduíche misto. A mesma coisa com morango e sanduíche natural, morango e sanduíche de queijo, morango e sanduíche misto. E no último caso aqui, eu tenho uva e sanduíche natural, uva e sanduíche de queijo, uva e sanduíche misto. Fazendo a conta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela tem 12 maneiras diferentes de lanchar. Mas se eu trabalhar com a árvore e a quantidade de objetos a serem combinados forem muito grande, o trabalho se torna extremamente longo. E aí, a gente precisa simplificar isso. Então, a gente entra com a operação de multiplicação. Para a gente encontrar 12, bem simples. Basta multiplicar a quantidade de opções de suco pela quantidade de opções de sanduíche. Então, para obter o total de maneiras, basta 4 vezes 3 igual a 12 maneiras diferentes. Essa também é uma ideia de princípio multiplicativo, que envolve lá uma teoria da análise combinatória. Mas isso daí é mais à frente. De início, estamos no simples multiplicação. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.